E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá todo mundo? A gente vai começar agora a retomar alguns pontos da aula que a gente parou falando de como o Winnicott compreende a teoria psicossomática, tá? Vocês já têm um slide, né, no portal de vocês, e eu vou continuar, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente seguir o slide, a gente vai retomar um pouco do que a gente já viu na aula passada e eu vou tentar, desenhar para vocês aqui na minha lousa virtual um pouco de todos aqueles esquemas, de todos aqueles pontos importantes que a gente já tinha definido. Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai falar desse primeiro conceito importante do Winnicott, que é o desenvolvimento emocional primitivo, tá? Ele está justamente falando de uma fase, de uma primeira fase do desenvolvimento do bebê, em que uma série de processos vão acontecer que vão trazer uma transformação muito radical para a forma como o bebê se constitui. Principalmente a passagem de uma não integração, né, de um processo onde o bebê ainda não tem mais ou menos uma unidade e passa a desenvolver uma noção de si mais unificada. São 3 processos que acontecem. Esses 3 processos vão acontecer simultaneamente e eles vão se desenvolver a partir dos cuidados parentais que esse bebê recebe, principalmente da figura materna, tá? Que é a principal figura de cuidado da criança nesse primeiro momento. Quais são os 3 processos que vão acontecer no desenvolvimento da criança? O primeiro processo é o processo de integração. O processo de integração é quando o bebê passa de um estado de não integração, seja do corpo, seja da psique, para um estado mais integrado. Por que ele está num estado de não integração? Lembrando que o bebê recém-nascido, eu estou falando de uma época entre 0 e 6 meses, mais ou menos, o bebê está passando por um processo onde ele ainda não tem uma maturação do sistema nervoso central, ele não tem um controle do próprio corpo, então ele vive as sensações que os seus próprios movimentos, que o próprio movimento do seu corpo provoca, como uma coisa que não tem a ver muito com ele ainda, não tem um senso de unidade. Os seus braços, perninhas vão se movendo, a cabeça se move, mas ele ainda não tem muito uma noção de que tudo isso é ele, tudo isso é parte dele e tudo isso pode ser integrado às suas vontades. Pensa, o bebê ele tem desejos, óbvio, desejo de carinho da mãe, desejo do leite, desejo da amamentação, mas ele não tem muito como se expressar. Ele se expressa basicamente através do choro, que é a única coisa que ele consegue ter controle, né? Com o tempo ele vai começar a buscar as coisas usando o movimento das mãos, né? Aos poucos controlar o pescoço para olhar para onde ele quer, para aquilo que ele quer ver, começar a procurar as coisas com a cabeça. Esse é um processo que vai acontecendo. Então, a nível corporal, ele ainda não tem um domínio, uma unidade do corpo e essa unidade vai se desenvolvendo. A nível de psique, ele tem também uma série de fantasias, de imaginações, de sensações que aparecem internamente no psiquismo, mas que não existe ainda uma ideia unificada de self, tá? Esse é o conceito central aqui, a ideia do si mesmo, a ideia de uma unidade de si, uma unidade subjetiva, que é diferente do outro. Ele não passou ainda pela experiência daquilo que é o que a gente chama de não eu, essa diferenciação entre o que sou eu e o que é do outro. Ele ainda vive numa fusão, num estado muito fusional entre o que é ele, entre os fenômenos que são relativos às suas experiências e aquilo que é do outro, né? No caso principal, a mãe. Então, nesse primeiro processo de integração, os efeitos subjetivos que vão causar no bebê é justamente o desenvolvimento da noção de self, né? A experiência de unidade e de diferenciação do outro, que vai começar a acontecer aí. Então, o indivíduo vai começar a distinguir o eu do não eu.
De acordo com Winnicott, qual que é a principal forma de desenvolvimento do processo de integração? O processo de integração só vai acontecer a partir de determinados cuidados ambientais. Lembrando que quem é o ambiente da criança? São todos os cuidados parentais. Principalmente os cuidados da mãe. A mãe, ela não é uma pessoa ainda para o bebê. Ela é um ambiente, ela é o mundo no qual o bebê está inserido e que cuida desse bebê. Qual que é a principal forma de desenvolvimento do processo de integração? É o que o Winnicott chama de holding. Holding significa segurar, significa, de certa forma, conter. Está relacionado à forma de cuidado, de pega, de segurar o bebê, de dar ao bebê uma sensação de unidade. É como se os braços da mãe, através da sensação de conforto, de continência, desse a segurança do bebê de ser uma coisa só, de que todas essas partes não integradas fossem partes de um todo. Então esse todo é formado a partir dos limites externos do braço da mãe, dos limites externos que garantem essa unidade do bebê num todo, né? Numa coisa só. Esse processo é extremamente importante para o desenvolvimento da noção de self e para o desenvolvimento de que somos um indivíduo diferente do outro e do ambiente. Depois a gente vai ver o que acontece quando esse processo não fica bem desenvolvido. Um segundo processo extremamente importante, principalmente para o que a gente está vendo aqui, porque a gente não está vendo aqui a teoria do Winnicott toda em si, a gente está focando nos processos que estão relacionados com o desenvolvimento das patologias psicossomáticas. Tá? O segundo processo importante é o processo de personalização. O processo de personalização é o processo que leva ao desenvolvimento do psicossoma, ou da unidade psicossomática, da ideia de que essa psique e essa mente formam uma unidade, formam um todo. Então, o efeito subjetivo é justamente o desenvolvimento da unidade psicossomática ou psicossoma. Como que o indivíduo desenvolve essa unidade entre o corpo e a psique? Essa integração entre as sensações corporais e as imaginações, as fantasias que essas sensações provocam na mente do bebê. É aquilo que o Winnicott chama de handling, que significa o manusear o bebê, né? O cuidar do bebê, o tocar o bebê, o brincar, justamente provocando sensações corpóreas no bebê. A partir do momento em que a mãe, também o pai, vai justamente pegar o bebê, cuidar, fazer carinho, manusear as diferentes partes do seu corpo, eles vão provocando sensações. Essas sensações vão, de alguma maneira, fazer com que o bebê sinta o próprio corpo e vai costurando essas sensações aos processos psíquicos que elas provocam. E aí o bebê vai começando a entender uma relação entre as sensações de prazer e de dor e as sensações corporais que estão vinculadas a isso, tá? Sensações e fantasias. Sensações e fantasias vão sendo costuradas. Um terceiro processo importante é o processo de realização, que é justamente o processo de construção de uma relação desse self que está nascendo com o fora, com o outro, com o ambiente. O que vai acontecer é justamente o desenvolvimento de uma confiança no exterior e a fundação das bases para as relações objetais. Olha só, a linguagem do Winnicott é um pouco diferente da kleiniana.
Na linguagem kleiniana, as relações objetais são a base para o desenvolvimento do psiquismo desde muito cedo. Existem objetos mais primitivos e os objetos mais avançados das fases depressivas. Para o Winnicott, a mãe, no início, ela não é ainda um objeto propriamente dito. Ela é um ambiente, ela não tem essa característica objetal. A característica objetal só se desenvolve a partir do momento em que se diferencia um self de um exterior. E só depois dessa diferenciação é que as relações de projeção e introjeção vão criar os objetos internos e os objetos externos, né? Essa diferenciação entre você ter o objeto internalizado e ter o objeto, por exemplo, o objeto mãe internalizado, aquela mãe que eu percebo, que eu guardo dentro de mim, e aquela mãe real com a qual eu convivo. Então, antes dessa diferenciação entre eu e outro e as projeções e introjeções que vão garantir a minha relação com o outro externo e a minha relação com o outro que eu internalizei, vai depender justamente do desenvolvimento da realização. Como que se desenvolve esse processo? É através da apresentação de objetos. Então, a forma como a mãe, os pais em geral, brincam com o bebê, apresentam objetos. O que são esses objetos? São substitutos da mãe. O bebê mantém um interesse extremamente grande na mãe. E, quando ele começa a demonstrar interesses por outras coisas, nesse primeiro momento o bebê sente que ele está justamente trocando o amor da mãe por outros interesses. Então, para o bebê, às vezes é muito doloroso fazer esse processo de abandonar a mãe por outros interesses. Qual é a forma de você garantir que o bebê se abra para o outro e se desprenda um pouco dessa relação? É justamente quando a mãe estabelece uma relação de confiança nessa apresentação de objetos. Então, quando a mãe apresenta os objetos, quando a mãe demonstra segurança no interesse que o bebê tem por outras pessoas, por outros objetos, por brincadeiras que não estão diretamente relacionadas a ela está garantindo para o bebê que o amor que ela tem por ele não será perdido caso o bebê se interesse pelo outro, por outras coisas. Isso é extremamente importante, porque se o bebê não sente a confiança em relação ao amor materno, ele não se abre para o mundo. E aí ele vai se prender nessa relação com a mãe. Ele vai se prender nessa relação fusional. E ele não vai expandir os seus horizontes para outras relações. Tá? Para desenvolver, então, esses 3 processos que a gente está citando aqui, a gente precisa de uma maternagem suficientemente boa, ou uma mãe suficientemente boa, que vai promover esses 3 cuidados, o holding, o handling e a apresentação de objetos. Para o Winnicott não é necessário grandes dons ou grande inteligência para o desenvolvimento disso. Não é necessária uma técnica inovadora, não é necessária uma mãe que faça 1 milhão de estudos para conhecer qual que é a melhor forma de criação de um bebê saudável. É necessária uma mãe devotada comum. Ponto. Devotada no sentido de que ela passa, pelo menos esse período inicial, numa relação extremamente presente na vida do bebê, brincando ou se desenvolvendo, emocionalmente disponível, que é o principal. A mãe tem que estar emocionalmente disponível. Só que é uma mãe comum. É uma mãe que não precisa ter grandes habilidades e treinamentos para isso. Ela já tem o conhecimento socialmente compartilhado. Ela já começa a lidar com as questões da criança a partir do conhecimento que a sociedade, que ela aprendeu com a própria mãe, com outras pessoas da família, com aquilo que já é comum. O que importa é que ela mantenha essa interação constante com o bebê, essa disponibilidade emocional. Ah, mas é uma mãe que fica o tempo todo ali, em cima do bebê, fazendo tudo que o bebê precisa, tudo que o bebê quer? Não. Ela tem limites, é uma mãe que também tem outros interesses, é uma mãe que também de vez em quando cansa, né? Ela apresenta falhas nessa relação, e essas falhas são importantes. Não digo falha no sentido de que ela erra, mas no sentido em que ela não está 100% totalmente disponível.
ela está disponível o suficiente. Essa palavra é muito importante para o Winnicott. Tem que ser suficientemente bom. Suficiente para garantir o desenvolvimento dos processos de integração, personalização e realização. Menos que o suficiente é um problema, mas o suficiente não significa perfeição, significa o mínimo necessário. Como que pode a mãe, né, os cuidados maternos e paternos falharem, né, o processo de maternagem? Como que eles podem... Quais são os efeitos dessas falhas? Existem 3 tipos básicos de falha do processo de maternagem e existe patologias relacionadas a isso. Mas antes da gente entender esse processo, eu queria tentar mostrar para vocês um gráfico de como é que a relação de maternagem acontece e que tipo de... para a gente entender que tipo de falhas que podem acontecer. Bom, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó, vou tentar ilustrar aqui a partir de um gráfico que o próprio Winnicott usava para ilustrar os processos de relação entre mãe e bebê. Primeiro que ele dizia que não existe esse negócio de um bebê. O bebê em si não existe. Por quê? Porque um bebê, né, vamos pensar que esse aqui é o bebê, ele nunca está sozinho. Sozinho ele morre, sozinho ele não é nada. Um bebê está sempre numa unidade com um determinado ambiente aqui. Vamos pensar no caso, esse ambiente é a mãe, tá? A mãe é essa bolinha azul, que é o ambiente do bebê. Por que ela é essa bolinha azul em volta do bebê? Porque o ambiente é aquilo que o circunda e de alguma maneira atende às necessidades desse bebê. Vamos pensar então que esse bebê tem uma necessidade, uma fome, frio, quer carinho, quer atenção. Quando o bebê ele quer alguma atenção, ele vai de alguma maneira, vamos dizer assim, ele vai tentar chamar a mãe, ele vai mostrar essa necessidade. Nossa, que tracinho horroroso. Vou fazer diferente. Vou mudar o pincel aqui. Então ele vai tentar chamar a mãe. Imagina que essa bolinha horrorosa que eu desenhei aqui é a tentativa do bebê ir em direção ao ambiente, solicitar o ambiente. Então o bebê está lá pedindo mãe, né, de alguma maneira chorando, ou esperneando, ou através das expressões de desconforto, ele está solicitando alguma coisa. Quando ele faz essa solicitação, a mãe geralmente vai lá e tenta atender, tá? A mãe vai ao encontro do bebê. Depois que essa solicitação é atendida, a gente percebe que o bebê... Ai, meu Deus, espera aí, cliquei na borracha aqui. O bebê deixa, então, de solicitar a mãe. Ele volta para um estado de calmaria, de tranquilidade. E aí a mãe também volta para um estado de tranquilidade. Então essa é a dinâmica. No primeiro momento, os dois estão tranquilos. Num segundo momento, o bebê solicita a mãe. Num terceiro momento, a mãe atende o bebê. Essa lógica é importante. Por quê? Porque a ideia é que o bebê só desenvolve autonomia, ele só desenvolve um conhecimento de si na relação com o ambiente quando ele vai em direção ao ambiente. Esse ponto é muito importante. Ele precisa ter essa movimentação, essa solicitação. Isso garante que o bebê vá ganhando maior conhecimento de si quando ele vai em direção ao meio. Então isso de diversas maneiras, através do choro, através do toque, quando ela vai e pega na mãe ou pega no seio da mãe enquanto está mamando, na hora que ela pega os brinquedos para brincar. Então, toda vez que é o bebê que vai em direção ao meio, ele vai desenvolvendo essa autonomia, essa tendência a atuar por conta própria e dentro do ambiente. Pode existir, então, a partir disso, 2 tipos de falhas principais. Como seria uma dessas falhas? Uma dessas falhas seria quando, por exemplo, vou fazer aqui de novo.
O bebê solicita... Não, esse pincel é horroroso. O bebê solicita a mãe, mas a mãe não atende a solicitação do bebê. O bebê ele vai em direção ao ambiente, ele não consegue ter uma resposta do ambiente. Uma resposta emocional, principalmente. Então, às vezes, a mãe está indisponível emocionalmente por questões, às vezes, patológicas, ou às vezes porque a mãe não chega a ser suficientemente boa, não tem um nível mínimo de devotação. O bebê, ele solicita o ambiente, ele não consegue responder. Ou seja, a mãe não promove o holding seguro e consistente, né? Um handling, ela não tem essa atividade de ficar tocando, cuidando, interagindo com o bebê e nem apresenta objetos. A mãe fica indisponível, o bebê fica no vácuo, fica no vazio. Isso faz com que justamente o bebê não desenvolva então essa integração, nem essa personalização e nem essa realização. Ele fica no vácuo. Uma outra forma possível de falha, vamos primeiro apagar aqui essa solicitação, é justamente não quando o bebê ele deixa de ser atendido pela mãe, mas quando a mãe, de alguma maneira, ela, por um processo muito ansioso, ou por um processo de que a mãe tem uma demanda muito grande em cima do bebê, ou seja, a mãe precisa do bebê para atender seus desejos e suas vontades, mais do que ela estar disponível para o bebê, ou seja, o desejo da mãe está em primeiro lugar que o desejo do bebê. Então, antes de o bebê solicitar qualquer coisa, a mãe solicita do bebê. E essa solicitação do bebê antes dele estar preparado para receber algo do ambiente é assustador para o processo do self. O indivíduo não forma um self. Por quê? Porque quando eu formo um si mesmo, eu estou fazendo o quê? Eu estou conhecendo aquilo que eu sou, a partir das minhas necessidades pessoais. Se eu tenho necessidades de amor, de carinho, de atenção, isso vai ser eu a partir do momento em que eu ganho autonomia para mostrar, para me pôr, para solicitar do ambiente o que eu desejo. O self é quando eu mostro aquilo que é realmente as minhas necessidades. Agora, se o tempo todo eu vejo, na verdade, um ambiente que me cobra uma coisa que não é a minha necessidade, a minha resposta vai ser bem diferente. Esses são os dois pontos principais. É um ambiente extremamente invasivo ou um ambiente extremamente privado, em privação. Espero que esse esquema tenha sido um pouco ilustrativo, né? Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então, quando há um tipo de maternagem não suficientemente boa, que gera um estado de privação, o que acontece? Quais são as patologias que se desenvolvem? Bom, o bebê que está em privação, ele não passa pelo processo de integração, personalização e realização de forma bem estabelecida. Ou seja, vamos pensar, integração, unidade do self, não tem. Diferenciação eu, não tem. Ou tem falho. Personalização, ideia de que eu tenho um corpo que é meu e que eu vivo dentro desse corpo, não tem. Eu tenho uma relação muito flexível com o meu corpo. Realização, a ideia de que tem um mundo externo no qual eu confio, que está lá para mim quando eu preciso, também não tem. Esses são os processos que vão desencadear sintomas relacionados às psicoses, principalmente, tá? Então, o indivíduo não tem uma unidade do self, ele é fragmentado. Existe uma confusão entre o que é o dele e do que é o do externo, né? Existem processos alucinatórios, né? Que são justamente quando o indivíduo, o que é interno passa para o externo. Ele não consegue fazer essa diferenciação do dentro e do fora. E existe também processos de despersonalização, que é quando o indivíduo perde consciência ou perde a noção de parte do seu corpo.
Por exemplo, sintomas onde o indivíduo acha que alguém está controlando o corpo dele sem que ele tenha controle, em que partes do corpo dele manifestam desejos ou vontades que não são as dele, qualquer outro sintoma relacionado à perda da unidade entre o que eu sou e o meu corpo. E também falta de confiança no mundo externo. Então a gente começa a perceber que os processos, justamente as psicoses, elas se desenvolvem a partir de problemas de privação acontecidos na maternagem nesse período dos 0 aos 6 anos, mais ou menos, tá? Agora, o outro tipo que eu falei para vocês é o tipo de maternagem invasiva. Que é quando, no caso, vamos voltar lá para o esquema, o desejo da mãe, né? Ele é extremamente... Tem que ficar trocando o pincel toda hora. A mãe deseja, antes do bebê, mostrar uma necessidade. O que acontece com o bebê nesse sentido? O Winnicott desenha mais ou menos assim. Como o bebê ele é solicitado pela mãe antes de realmente ter uma solicitação própria, o self dele vai meio que se afastar. A gente vai ter que cortar um pouco da mãe ali. Deixa eu tentar selecionar de novo. Vamos ver se eu consigo selecionar. Formato livre aqui. Então imagina que esse selfzinho aqui, que é o bebê, o senso de unidade do bebê, em vez dele se formar, ele se afasta, ele se recolhe no fundo, como se o self verdadeiro, as minhas necessidades verdadeiras, o meu ser verdadeiro se afasta, se recolhe, e no lugar eu coloco um outro self. Um self que não sou eu. Um self que é a imagem do desejo da minha mãe, do desejo desses cuidados parentais. Um self que atende a esses desejos. Isso daqui é o que a gente chama de... Vocês lembram? Falso self. O falso self é uma vivência extremamente comum. Em certo nível, todos nós temos um certo nível de falso self, né? Por quê? Porque não podemos, dentro da nossa estrutura social, realizar plenamente todas as nossas necessidades. A gente sempre tem que atender, em parte, às necessidades socialmente aceitas. Então, a sociedade pede que a gente seja um tipo de pessoa. Então, de vez em quando, a gente precisa ser polido, né? Precisa ser educado quando a gente está com vontade de matar as outras pessoas. Precisa mostrar uma face alegre e bem-humorada quando a gente está triste. Precisa mostrar disponibilidade quando a gente, na verdade, queria estar trancado em casa. E outras coisas. A gente precisa mostrar um ser diferente daquilo que a gente é. Quando a gente faz isso apenas como uma forma de viver em sociedade, para não se entrar em conflito o tempo todo, é inclusive natural. É uma forma de preservação, uma forma de você se manter bem na sociedade. O problema acontece quando você precisa viver assim o tempo todo, em que o indivíduo ele vive tanto o falso self que ele chega a desconhecer o próprio self. Os indivíduos razoavelmente normais, eles têm uma ideia de que vivem essa máscara social, mas que eles não são essa máscara social. Alguns perdem contato com o verdadeiro self. Por quê? Porque se o que ele quer, o que ele deseja, não é o que o ambiente pede dele, ele sente que ele não vai ser amado se ele não atender o desejo do ambiente. É essa a questão subjetiva que está por trás. Se eu não atender o que o ambiente quer de mim, eu não serei amado por esse ambiente. Então eu preciso de constituir um falso self, no qual, de alguma maneira, eu sei que eu continuarei sendo eu, sendo amado, nessa relação com os outros. Então eu preciso ser alguém que atenda a essas necessidades.
E o indivíduo geralmente passa a vida inteira sentindo que não é ele, que aquilo que ele é, aquilo que ele vive, não é verdadeiramente aquilo que ele sente, mas ele não tem um contato interno forte que permite ele entender o que é ele, né? O que ele sente, que seria as vivências internas dele. Então a gente vai ter nesse tipo de maternagem invasiva o desenvolvimento das vivências de falso self. Tem ainda um terceiro tipo de maternagem, uma maternagem que ela não é suficientemente boa a ponto do indivíduo se desenvolver de maneira normal, não é um ambiente suficientemente bom, mas também não é um ambiente um ambiente ruim a ponto de o indivíduo entrar na psicose. Então, entre os tipos de privação de maternagem que causam a psicose e a maternagem normal, existe uma coisa que a gente pode chamar de ambiente mais ou menos suficientemente bom. Ele não atinge o que é o suficiente, mas ele também não é tão ruim. É justamente esse tipo de maternagem que vai estar por trás dos processos, das patologias psicossomáticas. Para entender, então, isso que é o nosso foco, a gente não está aqui para falar de psicose, nem de falso self, mas de patologias psicossomáticas, a gente vai ter que entender, então, o que é que acontece na mente durante a construção do processo de personalização que faz com que a gente acabe desenvolvendo uma abertura, uma predisposição a adoecimento psicossomático. Vamos agora entender um pouco mais esses conceitos. Então, pessoal, vamos voltar para aquele esqueminha que eu sempre faço na lousa, que é horrível, mas ajuda a gente a entender um pouquinho o que acontece na formação da unidade psicossomática. Vamos lá. A gente entende que para o Winnicott a gente tem como se fosse dois processos distintos, dois fenômenos distintos, né? Um está relacionado justamente ao corpo, são as sensações físicas que nós sentimos, seja durante as vivências de fome, vivências de calor, frio, dor, prazer pelo toque, pelo afago, pelo carinho, seja as vivências da psique, que são as fantasias ou os efeitos que esses toques e essas sensações provocam na mente da criança. Na mente não, né? Na psique da criança, no universo imaginário. A gente ainda não está falando em mente aqui. Por que não está falando em mente? Porque mente para o Winnicott é uma outra coisa. Tá? Vamos pensar então o seguinte. O bebê, ele tem várias sensações, conforme o toque, as experiências de dor, essas sensações vão sendo provocadas no corpo do bebê. Cada sensação, de alguma maneira, vai estar vinculada a fantasias, a imaginações, a um processo psíquico que, de alguma maneira, tenta interpretar essas vivências. Bom, não gostei que isso aqui ficou azul, isso aqui era para estar vermelho. Deixa eu só botar em vermelho que eu sou um pouco obsessivo. Aí. Quando a gente vai se desenvolvendo... droga. Quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai começando a sentir coisas que vão provocar imaginações, fantasias. Aos poucos, conforme isso vai acontecendo, vai costurando essa relação do corpo com a psique. A forma como eu sinto e a forma como eu imagino, né? Deixa eu pegar uma flecha aqui que fica mais visível.
preta, preta, preta. Então, a forma como eu... Caralho. A forma como eu sinto e a forma como eu imagino vai criando uma relação, vai criando uma costura, vai criando uma correlação. E aí, aos poucos, a mente vai entendendo que o que acontece aqui está relacionado ao que acontece aqui. E aí vai criando o que a gente chama de psicossoma, unidade psicossomática, tá? Escrevi errado. Psicossoma, unidade psicossomática. Essa unidade psicossomática que vai costurando corpo e psique, ela é feita de 2 tipos de experiência, né? Quais são esses 2 tipos de experiência? Experiências agradáveis e experiências de desprazer. Prazer e desprazer, né? As experiências agradáveis, elas são importantes para costurar essa relação entre corpo e psique. Então, conforme essa experiência vai sendo agradável, vai fazendo uma costura aqui. A questão é que, vamos imaginar que então essa experiência aqui é uma experiência agradável e essa experiência aqui também é uma experiência agradável. Então, vamos imaginar que essa experiência aqui é uma experiência desagradável. O bebê sentiu cólica, o bebê está com muita fome, com muito frio, o bebê está sentindo alguma coisa muito ruim. O que acontece? Ou, mais interessante, o bebê exige da mãe uma satisfação do seu desejo e a mãe não atende plenamente. A mãe cria uma experiência que a gente vai chamar de frustração. A frustração é quando, de alguma maneira, a mãe não atende todo o desejo do bebê. O que isso causa no bebê? Obviamente que a sensação desprazerosa o bebê ele não tem tudo aquilo que ele quer da mãe, ele começa a chorar, ele se sente mal, ele se sente abandonado. Isso vai gerar uma série de fantasias. Como que o bebê processa essas sensações que também são desprazerosas, né? E aí? Como que o bebê vive isso? Como que o bebê lida com essa questão? O Winnicott vai entender que quando o bebê passa por processos de desprazer, num nível tolerável, ele vai começar a desenvolver, a partir dos cuidados maternos, claro, uma capacidade de raciocínio intelectual, uma capacidade de pensar sobre o que aconteceu, de dar significado para as vivências de frustração. Está muito próximo do que Bion também narra quando ele está falando do processamento dos objetos beta em objetos alfa. Quer dizer o seguinte, isso vem de como que Freud compreende a elaboração da frustração. A frustração é um sentimento horrível, sem nome, uma coisa que é mais corpórea. Não tem muito significado psíquico, é um sentimento que ele desorganiza o indivíduo. E aí, durante os cuidados maternos, o que a mãe faz? O que os pais fazem? Eles dão sentido, eles constroem um significado, eles constroem um porquê, vamos dizer assim. Eu estou sentindo mal porque estou com dorzinha na barriga, e aí a mãe faz o carinho na barriga do bebê, dá um remedinho para o bebê passar. A criança está triste porque a criança está sem brincar, e aí a mãe justamente vai significando essas coisas para a criança. Aos poucos a criança vai começando a desenvolver uma capacidade de tolerar as frustrações, de, digamos assim, pensar essas frustrações, de dar nome para elas.
E essa capacidade vai criar uma área específica na psique. E essa área específica é o que ele chama de mente. É a nossa capacidade de elaborar as vivências de frustração. A mente é extremamente importante porque as vivências de frustração são desorganizadoras, elas tendem a desorganizar a união psicossomática. Quando a criação da mente não é o suficiente para elaborar as vivências de desprazer, então vamos imaginar que o indivíduo começa a ter muitas vivências de desprazer. Eu vou pôr em preto. Muitas vivências de desprazer. Muitas. E ele não está dando conta de elaborar. Ou porque a vivência é muito grande, ou porque... Vou fazer de novo. Ou porque a vivência é muito grande, ou porque ele não tem um aparelho mental suficiente. O que acontece com essas vivências? Se ele não tem uma mente capaz de processar todas essas vivências que estão aqui, o que o bebê faz para dar conta disso? Pensa só. Quando se acumula um processo muito grande de vivências desprazerosas, o bebê tende a passar por processos de desintegração, de despersonalização e de desrealização, que são os processos psicóticos. Se o bebê não tem ainda um aparelho psíquico formado o suficiente para dar conta, ele rapidamente cai nesses processos mais psicóticos. E aí o indivíduo, no futuro, ele vai ter uma desestruturação psíquica, vamos dizer assim, que propicia o desenvolvimento de sintomas psicóticos. Mas, se ele tem uma mente razoavelmente desenvolvida, mas ainda muito frágil, né? Por causa que o ambiente não foi suficientemente bom, mas foi mais ou menos, ele vai usar um mecanismo de defesa para não entrar em psicose. Então, ele vai pegar todas essas vivências de frustração, essas vivências de desprazer, que a mente não está dando conta de tolerar, porque essa mente é muito frágil, e ele vai devolver para o corpo. Ele vai jogar para o corpo, e aí isso leva ao desenvolvimento de sintomas. Sintomas psicossomáticos. Sintomas psicossomáticos. Então, olha só o que o Winnicott está falando. Primeiro, ele percebe que o bebê ele tem uma relação de... Ele está construindo ainda essa unidade psicossomática. Tá? Então, no bebê, é muito comum sintomas de desconforto psíquico se manifestarem no corpo. Por exemplo, o bebê chora muito, ele começa a sentir febre, né? Ter diarreia, vômito, por causa de frustração. Isso é muito comum. O bebê que tem sintomas físicos como expressão do desconforto psíquico. Isso é muito comum no bebê. Conforme o bebê vai ganhando maior compreensão das suas frustrações e desenvolvendo, então, uma mente capaz de dar conta das vivências psicossomáticas, o bebê ele começa a processar essas sensações de desconforto e psiquicamente elaborar tudo isso, sem precisar recorrer ao corpo como forma de expressão. O corpo é a primeira forma de expressão do desconforto psíquico do bebê, porque ele só consegue expressar assim, através do descontrole de funções somáticas, funções do corpo, que é quando o bebê fica com febre, vômito, diarreia e outras crises que o bebê tem no próprio corpo. O adulto, ele já tem uma mente formada, se ele é um adulto saudável, ele já tem uma capacidade interna de processar esses sentimentos de desconforto psíquico. Porém, quando essa mente
em algum ponto ela é falha no processo de personalização, ou seja, esse processo de costura que vocês estão vendo, essa costura aqui não ficou muito bem estabelecida, tem alguns rompimentos, principalmente algumas experiências importantes. O que acontece? Essas experiências não estão costuradas. E aí esses desconfortos, eles não podem ser facilmente elaborados pela mente. E aí, como forma de lidar com esse desconforto, a mente projeta no corpo, joga para o corpo essas sensações em forma de manifestações somáticas, manifestações corporais. E assim o Winnicott vai usar essa teoria para compreender processos asmáticos, processos de desconforto gástrico, como azia, como refluxo, entre outras patologias que acabam tendo o fundo psicossomático. Olha, pessoal, então esse ponto é extremamente importante do que a gente está discutindo agora. O que a gente percebeu, o que a gente está percebendo aí, é que o indivíduo, quando ele passa por um processo de desenvolvimento da mente, ele está justamente ganhando condições para lidar com as frustrações. E a partir disso, o indivíduo vai conseguir, então, elaborar as frustrações, transformar essas frustrações em conhecimento, uma capacidade cognitiva para lidar com o ambiente, para buscar novas respostas, novas alternativas em relação ao ambiente. Isso equivale ao que Freud já chamava de princípio de realidade. Então, o indivíduo vai construir uma capacidade nova de compreender até onde ele pode superar suas dificuldades, superar suas frustrações a partir das possibilidades da realidade. É só com a construção de uma mente que a gente consegue desenvolver isso, que é o princípio de realidade. Quando o indivíduo ele não tem uma capacidade bem estabelecida de elaborar suas frustrações, ele vai ter uma sobrecarga mental muito grande. Essa sobrecarga, se o indivíduo não consegue lidar com ela, não consegue elaborar, não consegue dar uma finalidade, uma descarga para isso, o que vai acontecer? Um processo de desestruturação psíquica que pode, então, levar aos processos psicóticos. Então, quando a mente pega toda essa carga, né, de processos dolorosos, de frustração, de sofrimento e despeja isso no corpo, criando sintomas psicossomáticos, eles estão criando justamente uma última tábua de salvação. Para que o indivíduo não enlouqueça, né, colocando em palavras a grosso modo mesmo, para que o indivíduo não entre em psicose, ele pega todo esse sofrimento e vive no corpo. Porque aí é uma forma justamente de não se descompensar completamente. Então, no caso dessa gradação de formas de adoecimento, a psicose seria a forma mais primitiva, de desestruturação mais completa, e as doenças psicossomáticas seriam meio que a porta de entrada, a última tábua de salvação. Para baixo disso, o indivíduo já estaria num processo de desfragmentação muito grande, de desintegração psíquica muito grande. Então é muito importante a gente levar isso em consideração, que a doença psicossomática ela é um adoecimento, ela indica uma forma de sofrimento humano, porém, ela não é algo extremamente ruim. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso interfere na forma como a gente vai tratar as doenças psicossomáticas, na forma como a gente vai lidar com esse sofrimento. Se o doente tem uma questão psicossomática que o protege da desintegração psíquica e você tira o sintoma psicossomático dele, para onde vai esse sofrimento? Vai desestruturar a mente inteira. Então, a principal maneira de lidar com um transtorno psicossomático é não retirar o sintoma. Um caso, né, um dos casos mais comuns onde a gente faz muito errado, não sei se no mundo é assim, mas no Brasil acontece bastante,
é a forma como a gente lida, por exemplo, com os transtornos de compulsão alimentar, que é o que acarreta numa das patologias que mais vem trazendo problemas somáticos, né, aos indivíduos, que é justamente a obesidade mórbida. Os indivíduos que chegam ao estado de obesidade mórbida provavelmente são indivíduos que têm alguma compulsão alimentar. Eles comem e comem de forma como se fosse uma substituição ou uma compensação para um processo de sofrimento. Então o indivíduo tem uma ansiedade muito grande, uma angústia que ele não consegue elaborar, e ele transforma isso numa atividade oral, né? Uma forma de satisfação oral. Então a satisfação oral, ela é uma compensação comportamental para esses processos de sofrimento, que leva, obviamente, a uma alteração corporal, que é a obesidade. O que acontece quando o indivíduo vai tratar essa obesidade no nosso sistema de saúde e vai fazer, então, uma redução do estômago? A redução do estômago obriga o indivíduo a biologicamente parar de comer. Então, o comportamento compensatório de alimentação tem que cessar, porque o indivíduo precisa seguir uma dieta extremamente rígida, inclusive para ele sobreviver. Após os primeiros dias da cirurgia, se o indivíduo não come copinhos de café ao longo do dia, se ele comer mais que isso, ele corre o risco da cirurgia se desfazer e inclusive virar óbito. Então é muito comum o indivíduo, ele não pode beber muita água, ele não pode comer muita coisa, porque o estômago foi muito reduzido. O que acontece quando o indivíduo não tem mais esse apoio nesse comportamento? Ele não vai conseguir projetar, então, no comportamento alimentar, né, na obesidade, todo esse sofrimento psíquico, e esse sofrimento psíquico vai para algum lugar. Ele fica na psique e desagrega muito mais as estruturações psíquicas, o indivíduo entra em processo de desintegração, que pode levar a procedimentos de sofrimentos, inclusive borderlines, limítrofes, onde o indivíduo ele quase chega às beiras, né, desses processos mais primitivos e psicóticos. Então é muito comum o indivíduo que, quando faz esse tratamento, não passa por uma preparação psicológica, né, muito bem trabalhada, esse indivíduo entra em um caráter de sofrimento muito grande. Acontece também, por exemplo, nas cirurgias de redesignação sexual, que muitas pessoas fazem, às vezes de forma particular, sem passar pelo processo de 2 anos estabelecido pelo SUS, onde o indivíduo ele vai fazer todo um tratamento psicológico para conseguir, então, preparar o psiquismo para uma alteração tão profunda do corpo, para acompanhar o indivíduo nesse processo de alteração, e busca alternativas muito rápidas, o que pode levar, na verdade, a uma não elaboração desse sofrimento, que acaba indo para um processo mais psicótico. Então é muito importante que a gente consiga, antes de eliminar qualquer suporte psicossomático do sofrimento, que a gente consiga criar condições para que o aparelho mental tenha capacidade para elaborar essas frustrações. Então, o foco do tratamento do doente psicossomático para o Winnicott é justamente fortalecer os processos de personalização que foram mal estabelecidos anteriormente, né? Então, é justamente ali, naquele ponto principal, onde está uma dificuldade muito grande do indivíduo de se personalizar, é onde a gente vai justamente trabalhar no sentido de buscar reestabelecer esses processos que não foram bem estabelecidos na infância. Então, o tratamento psicológico, né, a análise, vai justamente trabalhar no sentido de redesenvolver as falhas da integração, da personalização e da realização, através do manejo do setting, através do manejo das interpretações, através, então, da relação do analista com o paciente, refazer os processos que ficaram falhos e que, então, resultam na necessidade da criação do sintoma psicossomático. Fazendo com que o indivíduo fortaleça esses processos, ele deixa de precisar do sintoma psicossomático como tábua de salvação, porque ele vai ter uma mente fortalecida para dar conta dos sentimentos, da frustração e da elaboração de tudo isso. E aí os sintomas psicossomáticos vão tender, então, a desaparecer ou ficar menos intensos. Eu espero que isso tenha ficado claro.
Eu acho que isso deu para a gente conseguir resumir basicamente a teoria do Winnicott. Espero que tudo isso tenha contribuído bastante para vocês. E eu acho que na próxima aula a gente já vai começar a mudar um pouco de tema, sair um pouco da psicanálise e começar a ver outras teorias que buscam explicar o adoecimento psicossomático. Até mais, galera. Tenham uma boa semana aí. Se cuidem. Tchau, tchau.